Anselmo, delegado do Congresso, antes de delegado, militante da UNITA, delegado ao Congresso e esteve presente no evento. No seu modo de ver, qual foi a sensação que teve deste Congresso em relação aos congressos idos da UNITA? Ah, Caríssimo Álvaro, eu lhe confesso que, enquanto militante, nunca tive a oportunidade de participar no Congresso como delegado. Já participei no 13º Congresso como convidado e, nessa altura, já tinha uma noção. Aliás, eu já tinha um conjunto de noções de todos os congressos que a UNITA realiza, porque a primeira impressão é a intensidade do trabalho, em que os trabalhos começam por volta das 9 horas e terminam às 2, 3, 4 da manhã. Isto é que me impressionou. Mas este congresso especificamente teve, de facto, muitas surpresas. A primeira delas é o nível de organização. E a segunda, que foi surpresa para todos, é, de facto, o compromisso democrático que o presidente Adalberto havia assumido, trazendo para o conclave observadores internacionais. E os observadores internacionais não foram na véspera do Congresso, foram com antecedência de 3 meses. Significa que trabalharam desde o início da preparação até o último dia do Congresso. Esta foi, de facto, a maior das surpresas, porque eu citei aqui o nível de organização, mas o mérito vai para o presidente, que, sendo um congresso eletivo para a sua sucessão, e de maneira que o presidente era tratado pelos detratores, faço a expressão, e aquilo que sabíamos de envolvimento em termos de interferência negativa no processo, mesmo assim o presidente teve essa coragem democrática, teve esta capacidade de não fazer num sistema fechado, num sistema, vá lá, que só os militantes ou só os angolanos pudessem conferir, mas o presidente permitiu, o presidente convidou a comunidade internacional para poder observar o processo eleitoral e, como digo, desde o início da preparação do próprio Congresso. Foi uma coisa muito bonita de ver, foi uma coisa muito linda, e depois as palavras não são nossas, foram dos próprios observadores, que, na ocasião, também afirmaram que por tudo, ou por todos os processos que eles passaram em vários países do mundo, nunca tinham encontrado um processo de um partido político tão organizado, tão transparente, quanto este que aconteceu na UNITA no domingo. Portanto, é um exemplo para Angola, o exemplo para a África e o exemplo para o mundo. Ficou registrado. Isso consta do relatório dos observadores internacionais. Foi uma coisa muito, muito espetacular. Eu, pessoalmente, fiquei impressionado com o nível de organização e o nível de transparência e a forma como o processo foi conduzido. A propósito da transparência, porque nós, perdão, acompanhamos muito bem, para alguns tiveram a possibilidade de acompanhar, digamos, entre vírgulas 24/24, perdão, 24/24, e testemunhou-se de facto um processo muito aberto com este promenor do convite à comunidade internacional, tanto faz aquela africana e aquela ocidental e de outras paragens do mundo. Vimos também, verificamos um processo eleitoral jamais visto
em outros grupos políticos, em outros partidos políticos, ou mesmo até organizações da sociedade civil, urnas transparentes, as pessoas a colocar, os delegados a colocarem os seus votos e a contagem também dos votos foi à luz do dia, em que as pessoas observavam a contagem dos votos.